Olá, ouvintes, aqui é André Grassi. O Jornal da URGS de hoje conversa com Gabriel Mota. O Gabriel é produtor do audiodrama da série Voz para Cumaná, que vai ser apresentado pela rádio da universidade neste final de ano, nesta semana de Natal. Esse programa, essa série de programas, foi selecionada junto com os demais programas lá em maio, quando nós fizemos o edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da universidade. Vários desses programas que os ouvintes já conhecem, já vêm acompanhando, alguns já cumpriram temporada e outros ainda continuam no ar. Nós vamos ter então mais esta produção entrando, uma proposta super interessante, super diferente do restante da programação atual da rádio, tanto da nossa própria programação quanto desta programação de produtores externos. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, André? Muito obrigado por estar aqui. Estou bem feliz de poder compartilhar essa história que nasceu aqui na URGS. Pois é, essa série, né, que tu produziste, ela vem de uma pesquisa que foi feita em iniciação científica, né? Exatamente, né? Teve a orientação do professor Dr. Clóvis Dias Massa, então é uma pesquisa em teatro, né? Minha graduação aqui na URGS foi em teatro, então uma proposta que basicamente a gente estava oferecendo uma oportunidade de trabalhar teatro com português para imigrantes, refugiados e apátridas aqui na região metropolitana de Porto Alegre e também regiões na cidade de Porto Alegre. E o que acontece é que com a pandemia, né, ambos conhecemos o que era um espaço que não permitia mais trânsito. Então a gente trabalhava com pessoas da Colômbia, de vários lugares, da Venezuela também, do Panamá, de Cuba, e com a chegada da pandemia a gente conseguiu ir para o mundo online e 3 pessoas continuaram na proposta de trabalhar português para estrangeiros, né, com teatro, que é o Carlos Barrios, a Jennifer Spitil e o Pedro Bravo. Nisso se constrói, através do Google Meet, teatro online, né, estudando português, mas também construindo a história deles aqui. Então é uma dramaturgia autoral. Voz para Cumaná é uma série de audiodrama com 3 episódios que se propõe a traduzir a experiência de cada imigrante aqui em Porto Alegre, né? As aulas de teatro nesse espaço que nos acolheu, a AVESOL, se iniciaram 7 de setembro de 2019 e a última aula, pela questão da pandemia, se encerrou em 7 de março de 2020. A publicação do audiodrama acontece em 13 de outubro de 2020 e é muito pertinente pensar, eu só faço um parênteses pensando no teatro, uma aproximação das letras, em Walter Benjamin, quando ele pensa esse lugar da posteridade da obra, né? Porque depois que a gente publica essa história que conta a Venezuela a partir de Porto Alegre por pessoas distintas que vieram desse país, algumas com diploma, outras não, com ensino superior, outras não, pessoas plurais, entende-se que aqui cria-se um ente venezuelano, como se a gente tentasse colocar todo mundo num saco só. E é muito importante olhar para o que está acontecendo hoje. O que eu estou contando aqui faz 6 anos, mas parece que a cada dia que passa, essa aproximação da Venezuela com o Brasil fica cada vez mais forte, né? Sim, em diferentes fases, de diferentes formas, né? A gente tem muitos elementos aqui, né, Gabriel? Tem essa questão de que, enfim, estávamos, então, no período da pandemia, que afetou a todos nós de maneiras diversas, e de certa forma muitas coisas permanecem até hoje, né? As perdas, enfim, os traumas que cada um passou. Também a questão de ter origem num trabalho acadêmico aqui na própria universidade e aqui mais particularmente, né, em relação à rádio, uma tradição que a rádio tem, até alguns ouvintes podem não saber, mas que tem uma tradição também de audiodramas, né, de radionovelas, que em diferentes períodos tivemos experiências de radioteatro, de radionovela, enfim, tanto revivendo aquele formato antigo, quanto mais de pesquisa de novos formatos. Então, de certa forma, vamos ter mais uma vez isso aí reeditado, nem que seja por um tempo, né? A gente já teve, portanto, esse material publicado na internet, né, em forma de podcast. Tu conseguisse uma participação no edital, né, também daqueles que foram
criados durante aquele período, né? Exato, é importante salientar a URGS, né, e o edital FAC-RS, né, junto com a Fevale, que foi o edital que fomentou esse trabalho, o que eu pude pagar as pessoas que trabalharam nessa proposta e principalmente os 3 não atores, no caso atores agora, imigrantes venezuelanos que dão vida a cada episódio. Nisso a proposta continua sendo tocada na rádio e isso que a gente quer muito para que essa história e essas histórias cheguem a mais pessoas numa perspectiva não do magistério de ensinar, mas de ouvir a opinião de quem é de lá e está aqui, principalmente pensando como eles se sentem nesse momento, né, no Brasil, em Porto Alegre e nas regiões também que eles continuaram caminhando em suas trajetórias para construir um bem-estar social, sabe, basicamente. E é isso também é importante a gente ressaltar, né, para os ouvintes, os participantes, as vozes que a gente ouve no Voz para Cumaná não são de atores experimentados né, e já com uma trajetória, são pessoas que na verdade nem eram, naquele momento pelo menos, não trabalhavam com isso. Então a gente tem também esse aspecto de experimentação e, bem, tá dentro de um dos papéis da rádio que é esse, né, de receber pessoas que estão experimentando, que estão pesquisando, enfim. E é muito inovador porque é interessante, eu preciso agradecer muito mais uma vez o Carlos Barros, a Jennifer Spitty e o Pedro Bravo, porque eles fizeram acreditar que existe a possibilidade de fazer teatro online. Nisso a proposta continua caminhando e acolhendo mais pessoas que querem fazer teatro online através de aulas particulares e com mais pessoas online. Claro que tem toda a necessidade, né, da tecnologia para se conectar à internet, luz, e eu sei bem isso. O Porto Alegre, enfim, acaba sofrendo bastante com a questão da luz e as aulas, enfim, não tem como acontecer sem luz, mas é uma possibilidade inovadora que nasce nesse espaço que eu lembro um pouquinho do Dr. Viktor E. Franklin, lá de Auschwitz, da logoterapia, né, de um momento de dor que é a partir do território deles de 2019, 2018, aquela onda bem forte de imigrantes venezuelanos através de Boa Vista, Roraima, mas pensando que também pode-se, através da tentativa de sobrevivência aqui, fazer teatro e nisso criar um produto artístico, um objeto artístico, olhando para esse espaço contemporâneo da verdade de cada um e da perspectiva de cada um. Não é menos teatro porque é online, nem porque é com imigrantes venezuelanos ou nem porque eles não são atores. Tá nesse espaço da verdade que eu acho que o ouvinte pode se conectar com outro conteúdo que coexiste, né, com tantos outros que a gente vê na internet hoje em dia. Tá certo, Gabriel. E, bom, importante, né, para a gente finalizar aqui, o ouvinte fica se perguntando, mas por que vocês escolheram, por que esse programa não entrou lá junto com os outros, lá em agosto, setembro, e nós escolhemos justamente agora, nessa época, Voz para Cumaná, tem tudo a ver com essa época do ano, né? Muito obrigado, André. Só para comentar que são 3 episódios, né? O primeiro é Um Dia de Fúria, o segundo é Wake Up, ou Acorde para o Amanhã, e o terceiro é um Natal venezuelano que eu passei na casa da Jennifer, e nisso há uma transcriação, ou seja, é a minha experiência com eles, com ela, e que se cria uma história muito próxima de tudo que aconteceu, mas sobre o meu olhar, né? Esse professor aí que ajuda a contar a história com eles, eu acho que é tudo feito junto, então enfim, fica para a posteridade nesse catálogo virtual enquanto o mundo existir, né? E fica aqui na rádio, vai ser parte da nossa programação de final de ano, aí, de Natal, né? Nós vamos veicular a série nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, sempre às 3h35 da tarde, os 3 episódios, então, em sequência, justamente no entorno do Natal. Gabriel Mota, obrigado, então. Eu só quero agradecer, André, muitas graças e Feliz Navidad, não? Feliz Navidad. Vale. O Jornal da URGS de hoje teve produção e apresentação de André Grassi, do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Na técnica, Jefferson Gomes.